Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Luiz, sou pedagogo e hoje vim aqui conversar com você sobre a nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos diante de um momento histórico e muito importante para a educação no nosso país. Nós estamos, desde 2018, implementando no país um novo modelo de educação. Um modelo de educação muito mais antenado e preocupado com as mudanças ocorridas no mundo, e não apenas no Brasil, nos últimos séculos. É muito importante que nós tenhamos um olhar atento para essas mudanças. Essas mudanças estão acontecendo hoje, na sua escola, com as suas crianças, e você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Mas antes de falar da importância da BNCC, é muito importante que a gente faça um recorte histórico, mesmo que rapidamente, a respeito da educação no Brasil. A educação no Brasil, ela sempre teve uma função primordial, preparar as pessoas para a vida do cotidiano. Mas esta vida do cotidiano nem sempre foi tão complexa como aquela que a gente vive hoje. Vejamos, por exemplo, no Brasil colônia, na época que os portugueses chegaram e colonizaram o país, havia um modelo de educação que também foi implementada naquela época. Este modelo de educação era basicamente voltado para a cristianização dos indígenas. Em outras palavras, talvez um processo de escravização, a fim de arrumar mão de obra para as lavouras e para o serviço que até então era necessário naquele período. Agora, à medida que o tempo foi passando e historicamente o país foi se modificando, a educação também foi passando por processos de modificações e transformações importantes. Nós saímos do Brasil colônia, atravessamos o Brasil império, chegamos no Brasil república e até os tempos atuais. Em cada um desses períodos, a educação passou por transformações importantes. Agora veja só, nos últimos 100 anos, nós costumamos dizer que não apenas o Brasil, mas o mundo passou por transformações muito profundas. Transformações que talvez tenham demorado muito tempo em outros momentos. Nos últimos 100 anos, pelo advento da tecnologia e da comunicação, nós estamos então experimentando um processo de globalização em que as pessoas sentem que fazem parte de algo muito maior. Aquela sensação e aquele pensamento de que você pertence a uma cidade, que você pertence a um bairro, que você pertence a uma região, isso vem dando lugar a um sentimento de pertencimento universal, global, onde você agora não pertence unicamente a uma cultura específica. Hoje se pensa muito mais em tecnologias, em possibilidades, e isso vem se amplificando e está presente hoje na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. O mundo do trabalho também se modificou. Por que eu falo do mundo do trabalho? Porque a educação precisa estar preocupada com o mundo do trabalho. As pessoas precisam ser qualificadas para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho precisa de pessoas qualificadas para que ele possa prosperar e trazer os benefícios sociais que estão expostos a toda a sociedade. Agora veja bem, se o mundo do trabalho também mudou, as pessoas também precisam agora se qualificar diante das novas tecnologias. Hoje os processos industriais, eles estão muito mais avançados e exigem que as pessoas estejam muito mais qualificadas. Então, a educação também precisa acompanhar as mudanças que estão presentes no mundo do trabalho. Se a sociedade mudou e o mundo vem passando por transformações, a educação naturalmente também passará por modificações. Agora, que interessante, agora podemos falar da BNCC. Por quê? Porque a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, representa um grande progresso no sistema educacional brasileiro. Por quê? Porque pela primeira vez nós estamos diante de um projeto educacional que descentraliza os conteúdos, mas qualifica a formação do cidadão.
A nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, a Constituição Brasileira de 1988, já previa, em muitos dos seus artigos, que o indivíduo, a pessoa, a criança, o jovem, o adulto, toda a sociedade tem direito à educação de qualidade. E já dizia lá, naquela época, em 1988, que esta educação precisava dar todo o suporte necessário a essa pessoa, a fim de que essa pessoa pudesse viver o seu cotidiano, ou seja, viver dentro do seu contexto, viver na sociedade de sua época, uma vida plena e uma vida de qualidade. Alguns anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases vai sistematizar a educação brasileira e prever uma base nacional comum curricular. Agora, o país passava por grandes disputas políticas e, na época, não foi possível um consenso em torno de uma base que fosse comum para todo o país. Desde 2015, o Congresso Nacional, juntamente com o Ministério da Educação, criou um grupo de trabalho que pudesse, de fato, ouvir os profissionais de educação, ouvir as instituições de ensino e, desta maneira, de forma colaborativa, de forma participativa, discutiu um modelo educacional que pudesse servir de base para todo o país. E então surge a Base Nacional Comum Curricular. Ela não é apenas um documento de referência para os sistemas de ensino. Não, é muito mais do que isso. É um documento normativo. O que isso significa? Que é uma lei e ela precisa ser seguida. Uma outra coisa importante em relação à Base Nacional Comum Curricular é que ela não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. E o que isso significa? Que independente do governo que estiver momentaneamente no poder, não pode fazer com que esta lei perca a sua eficácia, perca a sua efetividade. Então, esta lei veio para ficar e é um projeto para todo o país. E do que trata a Base Nacional Comum Curricular? A BNCC trata de competências A Base Nacional Comum Curricular trata de competências, habilidades e aprendizagens necessárias para todos os alunos do ensino básico. Isso compreende as etapas da educação infantil, o ensino fundamental, as séries iniciais e finais e o ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular é para o ensino básico, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a base vai definir, então, quais são as habilidades, quais são as competências e quais são as aprendizagens necessárias, as aprendizagens essenciais para os nossos alunos, a fim de fazermos aquilo que a Constituição e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já dizia lá atrás: formar cidadãos críticos e reflexivos. Olha que lindo, isso sempre esteve na lei, mas como efetivamente fazer isto? A Base Nacional Comum Curricular vem exatamente para isto, para estabelecer um projeto de educação para o país, independente da região onde você nasceu, independente do lugar no país em que você está, isso não importa. Há um modelo educacional proposto. Há habilidades necessárias a serem desenvolvidas. Existem competências que precisam ser desenvolvidas em cada estudante. E, além de tudo isso, existem aprendizagens necessárias, estabelecidas para cada uma destas etapas, de forma progressiva, de uma maneira que você saia do mais simples para o mais complexo. E isso é fantástico. Mas não confunda BNCC com currículo. Por quê? Porque a BNCC não traz os conteúdos e nem define quais conteúdos são necessários para ser trabalhados.
A BNCC define quais são as habilidades, as competências a serem adquiridas e as aprendizagens necessárias. Caberá a cada Secretaria de Educação, seja estadual, seja municipal, a cada sistema de ensino, propor o seu próprio currículo. Isso é fantástico. E por que eu digo que é maravilhoso? Porque há bem pouco tempo os profissionais de educação reclamavam que recebiam, por exemplo, livros didáticos que vinham de outras regiões e, chegando de outras regiões, não atendiam à necessidade local. Agora, cada sistema de ensino, em cada município, em cada estado da federação, poderá propor o seu próprio currículo para a educação. Isso significa você focar nas necessidades regionais, trabalhar a cultura local, valorizar a experiência do lugar em que você vive. Isso é BNCC. E não estranhe as mudanças que estão acontecendo atualmente na escola. Que escola, você pode me perguntar? Todas as escolas do ensino básico, porque a BNCC não é apenas para a escola pública, é para a escola pública, mas também para a escola privada. E é um documento normativo que vale como lei para todos os sistemas de ensino do país. O que você achou? Achou interessante? Baseado nas competências gerais e nas aprendizagens essenciais, a BNCC vai ajudar a escola brasileira a atingir um outro patamar. Agora, há desafios na escola para a implementação da Base Nacional Comum Curricular? É óbvio que sim. Há muitos desafios. Há barreiras culturais que precisam ser superadas. Há investimentos que precisam ser realizados. Há muitas limitações que precisam, no dia a dia, ser superadas, tanto nos ambientes de sala de aula, quanto nos próprios modelos de sistemas de ensino. Mas eu não tenho dúvida alguma que a Base Nacional Comum Curricular representa um grande avanço da Política Nacional de Educação para permitir que tenhamos adolescentes, crianças, jovens e adultos mais preparados para a vida de hoje, na vida moderna, que precisamos exercer a nossa cidadania, os nossos direitos e os nossos deveres. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se aprofundem nele, pesquisem um pouco mais, procurem os referenciais necessários. Não fique apenas ouvindo as reclamações e as críticas infundadas, mas saiba que todo processo de mudança traz consigo resistências e dificuldades. Mas eu não tenho dúvida que, num curto espaço de tempo, nós tenhamos um processo educacional muito mais efetivo e que possa proporcionar aos nossos alunos um potencial, uma oportunidade muito melhor de vida no nosso país. E não apenas para viver no nosso país, mas para que ele também seja um cidadão do mundo. Eu sou o professor João Luiz, pedagogo. Muito obrigado pela sua companhia.